Olá você, amigo internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast do Noticidade. É um prazer ter você junto conosco em mais uma transmissão. Hoje nós estamos recebendo o vereador e presidente da Câmara Municipal de Maracaju, Robert Zima. Robert, seja muito bem-vindo. Obrigado, Douglas, obrigado à equipe aí do Noticidade por fazer esse convite para nós, para a gente poder falar um pouquinho de quem é o Robert. A gente está acompanhando aí esse novo canal de comunicação que vocês criaram, que é através do nosso podcast aí, do podcast que vocês estão desenvolvendo, e realmente quero parabenizar você, toda a sua família, toda a equipe do Noticidade, por esse importante também canal de comunicação aí para você que está nos assistindo. Beleza, lembrando a você, amigo e amiga internauta, que o Noticidade tem o apoio do Nutrimais Atacado, da cooperativa Sicredi, da eForte Incorporadora, da IVRnet e também da Impasa. Robert, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Primeiramente dizer que é um prazer ter você junto conosco aqui, um amigo, um irmão de longa data. Eu fico muito feliz aqui com a sua presença. Tenho certeza que a sua história tem muito a contribuir com a vida das pessoas. Tudo que você fez, tudo que você faz, é muito fácil ver o Robert onde ele está hoje, né, na liderança máxima do Poder Legislativo de Maracaju. Mas a gente precisa entender o que aconteceu no meio do caminho para o Robert chegar onde está hoje. E é isso que eu gostaria que você contasse para nós aí, como que foi o início, né, lá de trás, como que você entrou na política, quem que era o Robert, né, você de uma família tradicional, filho do Anísio, né, da Dona Maria, enfim, de toda uma família tradicional de Maracaju e que desde muito tempo já gostava de política, né, Robert? Como que foi esse início aí, principalmente na política e na sua educação em geral? Vamos lá, eu nasci em Campo Grande, dia 9 de julho de 82, e me criei em Maracaju. Eu devia ter uns 3 para 4 anos quando a gente mudou para Maracaju. E meu pai foi candidato a vereador algumas vezes em Maracaju. E uma das vezes que ele foi candidato a vereador, eu tinha meus 10 anos de idade. Então, assim, eu envolvo com política desde os meus 10 anos de idade. Que isso! Onde eu... Tá no sangue mesmo, né? Tá no sangue. Eu fugia da escola. Eu estudava no João Pedro Fernandes, ali fiz todo o meu primário e ginásio na escola João Pedro Fernandes. E aí, na época, eu fugia da escola para ficar andando num caminhão que tinha lá em Maracaju, que era do João Carlos Pessato, que foi candidato a prefeito na época. E parecia um trio elétrico. Então, assim, nessa época, eu já me envolvia com política, né? Então, eu lembro até hoje, até inclusive da música, era João aqui, João acolá, é nele que eu vou votar. E aí foi a primeira vez que meu pai que foi candidato a vereador. E aí, de lá para cá, eu sempre estive envolvido. Aí veio a eleição do Reinaldo prefeito. Eu acompanhava toda essa parte com meu pai e tal. E chegou em 2008 que eu fui candidato a primeira vez a vereador. Então, eu lembro que meu pai, na época até o número que eu uso hoje, que é o número que eu tenho de celular, ele era do meu pai. Foi como assim, se meu pai tivesse passado o bastão, toma aqui que assume. Então, e aí em 2008 foi a primeira vez que eu fui candidato a vereador. Na época eu saí junto com o Dr. Maurílio pelo PDT e de lá para cá não me elegi a primeira vez, fiz 342 votos, onde infelizmente eu tive um processo de dupla filiação, onde foi informada errada a data da minha filiação no PDT, porque primeiro foi meu pai e minha mãe para o PDT. Entendeu? A gente sempre trabalhou muito essa questão familiar, de onde a família vai todo mundo junto, envolvendo os meus pais, na época, meus irmãos e meus cunhados e assim por diante. E aí, nesse sentido, a gente tomou a decisão de sair do MDB, que meu pai fazia parte, e partir para o PDT. Na época, o PDT era liderado a nível de estado pelo Rico e o Schmidt, e aí a gente migrou. E aí o que aconteceu? Meu pai e minha mãe se mudaram primeiro para o partido. E eu, na época, hoje o sistema é tudo online, tudo informatizado, mas na época não, era manual.
E aí o secretário da época do PDT, ele, em vez de ter informado a data que eu realmente me filiei, ele informou a data que meu pai e minha mãe se filiaram. E aí deu que eu estava em 2 partidos ao mesmo tempo. E aí surgiu esse processo de dupla filiação. Concorri à eleição, fui para a urna, fiz 342 votos, mas acabou sendo considerados nulos esses votos. E não computou. Eu lembro que na época, se o PDT tivesse computado esses votos, fariam 2 vereadores na época do PDT. E aí nesse intervalo, eu trabalhei muitos anos ali na Secretaria de Obras, onde tive um trabalho, sou funcionário público concursado. Mas antes disso, Robert, antes da gente avançar um pouco, eu queria que você falasse sobre a sua adolescência, né? Porque nem só de política vive o Robert, né? O Robert trabalhou em pizzaria, trabalhou em diversos locais ali, sempre incentivado também pelo seu pai, né? Vamos trabalhar. Sim. Então, tem toda uma questão aí da educação, né? Da sua mãe, do seu pai, que eu acho que é importante você falar sobre isso também. Eu me criei dentro do judô, né? Eu faço judô desde meus 10 anos de idade e eu me recordo assim muito claro, quando a gente saía lá da Inecinha Rocha e ia até na academia do professor alemão ali no São Rafael, em Maracaju, onde meu irmão começou primeiro e depois eu comecei a fazer judô. E na época a realidade era totalmente diferente do que hoje a gente tem lá dentro dos projetos sociais que a gente tem. Na época, eu vou dar um exemplo, eu comprei o primeiro kimono que eu usei, era um kimono já de terceira mão. Então assim, já tinha passado de um para outro, e aí eu comprei sendo usado. Ou seja, uma realidade de muita dificuldade. Totalmente diferente então, do que a gente vive hoje. Então assim, se pagava judô, para ir você para o campeonato, por exemplo, a gente ia, os pais se mobilizavam para levar a gente para os campeonatos. A gente teve vezes que a gente tinha que viajar com o Cruzeiro do Sul, a gente viajava em carroceria na caminhonete. Na época não tinha toda essa parte, não era tão cobrada essa parte de legislação, então assim, a gente saía, jogava uns colchão atrás da carroceria do caminhonete com aquela capota. Eu lembro do Alisson e do Adam Devec, e o pai e a mãe dele, a dona Sueli, se eu não me engano era Dilson. A gente se mobilizava, ele era uma das turmas que sempre puxava muito à frente nesse sentido, e a gente acabava indo competir. E isso foi uma grande parte da minha infância. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. O meu primeiro emprego foi na Contagro. Eu era office boy lá, trabalhava com o Emerson Perosa, que hoje é o presidente Sicredi, e o Fernandes Cristaldo. Tanto é que o Fernandes, toda vez que me encontra, ele até hoje ele faz questão de lembrar da história do brinco, onde eu fui trabalhar a primeira vez, eu usava brinco. Eu usava um brinco. E aí o que acontece? Era um escritório de contabilidade rural. E aí assim, ele falava assim, você quer vir trabalhar de brinco sem problema nenhum, só que você vai ter que aguentar os produtores rurais tirando sarro de você. Então eu só fui no primeiro dia de brinco. Então, e aí de lá pra cá, toda vez que ele me encontra, ele faz questão de lembrar dessa história. E aí agora a gente vai jogar aí no podcast, então acabou a história. Então assim, todo mundo vai saber a história do brinco. Por que do brinco, né? Então, e eu tive oportunidades assim de ter pessoas boas, sabe, Douglas, que passaram pela minha vida e fizeram com que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje. E aí, nesse intervalo todo, trabalhando, trabalhei vários anos ali. Eu me lembro que alguma vez de bicicleta eu saía, Contagro funcionava ali perto da lotérica, ali no centro da cidade, e eu tinha que ir de bicicleta até lá na Genfa, voltava, e era essa vida, e estudando durante o dia. Estava de manhã e trabalhava à tarde. E essa era a minha... E uma das coisas assim que me marcou muito assim na nossa infância era a questão da luta do meu pai. Meu pai, ele formou já de idade bem avançada, ele formou em 94, já com 3 filhos. A gente morava lá na Sinha Rocha, não tinha, era uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje para os nossos filhos. E eu lembro, por exemplo, meu pai tinha 2 camisas. Meu pai era 2 camisas, uma para o varal e a outra para ele poder trabalhar.
E aí eu lembro que, por exemplo, alguns colaboradores hoje que a gente tem bastante amizade ali no pátio de obras, por exemplo, Luizinho, Tio Baiano, a gente pegava carona no ônibus da prefeitura. Tinha um ônibus que o motorista, que era conhecido como Mosca, era um verdão assim e tal, recolhia os funcionários que trabalhavam na prefeitura ali no pátio de obras e levava até o pátio, e a gente, para economizar o dinheiro do passe, a gente ia de carona. Então, assim, eu conheço bastante colaborador hoje que trabalha na prefeitura por conta disso. E essa foi nossa infância ali na Inessinha Rocha, onde eu via sempre meu pai e minha mãe tendo que trabalhar. Minha mãe tinha uma loja chamada Pitoca Modas e Tradição, no centro da cidade, onde vendia roupa. E em 94 meu pai resolveu começar a trabalhar com advocacia. Ele trabalhou muitos anos na Mato Sul, depois na Coasa, e aí ele falou, não, eu vou me dedicar para o direito. E aí onde ele começou a fazer esse trabalho, na época iniciou com o Dr. Ademir, depois montou um escritório sozinho, e aí onde ele teve uma oportunidade de trabalhar um tempo com o Dr. Antônio Ribeiro, que infelizmente veio a óbito logo no início, e aí onde meu pai teve que assumir alguns processos que era dele, onde foi realmente essa mudança da nossa vida, que aí onde a gente tem como eu disse, a gente teve várias pessoas que passaram na nossa vida que deixaram a sua marca, e uma delas foi o próprio Dr. Antônio e o Dr. Sidney, sabe, que foram pessoas que deram essa oportunidade para o meu pai, e a consequência disso foi que a gente conseguiu melhorar um pouco de vida. E, cara, eu me recordo, por exemplo, na época, meu pai brigava com a professora Toninha. Era uma professora que ia no ônibus, e meu pai pegava lá na rodovia, lá na Coasa, na saída já de Maracaju, ali para esse sentido de Dourados. E aí uma das obrigações que eu tinha era sair lá da Inessinha Rocha, ir até ali na loja maçônica, que fica em frente à prefeitura, para marcar o banco do meu pai. Porque o banco era aqueles ônibus da prefeitura mesmo, na época, não era nem a Unimar, era a Somasul, na época, se não me engano, o nome da associação. O primeiro banco era um banco que ele podia esticar a perna. Aí ele brigava com a professora Toninha para ficar sentado ali no banco da frente, porque daí ele podia ter um pouquinho mais de conforto para poder ir para Dourados. Na época ia para o Rio Brilhante e tudo mais. E essa era a minha obrigação diária, de segunda a sexta, marcar esse banco com meu pai. Eu tinha uma croizinha, descia e marcava. E aí depois disso a gente realmente conseguiu melhorar um pouco de vida. E aí acabei me envolvendo na política, passei no concurso público. Pouca gente sabe disso, né, Robert, que você é concursado pela prefeitura na Secretaria de Obras, né? Meu concurso é de assistente administrativo, né? Eu sou concursado na prefeitura como assistente administrativo. E você foi alocado então? Eu lembro que muito claro, na época o prefeito era o Reinaldo. Aí, se eu não me engano, passou acho que 20 pessoas para o concurso de assistente administrativo. E aí nós estávamos ali em frente àquela escada da prefeitura ali. E aí tudo funcionava ali, a Secretaria de Educação funcionava ali para aquela região, você entrando na prefeitura para o lado direito. A Secretaria de Fazenda funcionava para o lado esquerdo. E aí, aí foi uma turma para a Secretaria de Educação, foi uma turma para a Secretaria de Fazenda, aí foi uma outra turma para Saúde, e aí sobrou o Robert ali, sobrou sozinho ali. E aí a Rosilda, que era do RH, falou, nós vamos colocar você na Secretaria de Obras. E lá eu conheci o Dr. Cláudio Fragelli. O Dr. Cláudio Fragelli, que era o secretário de Obras, e o Paulo Henrique Malacrita. E aí, uma das coisas que eu me recordo, eu já dava aula de judô nessa época, junto com meu irmão no projeto. Tinha uma estante de ferro assim, Douglas. Que daí esses projetos que a gente vê hoje, tudo plotado com papel, na época ele era no vegetal. Era feito em vegetal. E aí, sabe aqueles mimeógrafos de escola? Então tinha um baita mimeógrafo, tamanho dessa mesa, assim, lá na prefeitura, que fazia a revelação desses projetos. Aí quando eu precisava, eu preciso de um mapa de Maracaju.
Aí ia lá, abria um vegetal um de cada vez para achar o mapa e depois fazer a revelação. E aí se perdia às vezes uma manhã inteira, ou um dia inteiro para achar um mapa que você precisava, um projeto. Eu falei, não, isso aí tá mal. Aí eu peguei, numerei todos os mapas e joguei no Excel. 01, mapa de Maracaju, 02, mapa tal, 03, mapa tal, 04, projeto museu, 05, projeto praça, tudo isso. E aí isso chamou muita atenção do Dr. Cláudio Fragile, eu lembro. E aí ele falou, cara, eu quero que você fique. Quero que você fique e tal. E aí eu falei, não, posso ficar, doutor, mas eu preciso melhorar um pouco o salário. Porque na época, eu dando aula de judô, eu ganhava R$550 e o concurso era 412. Daí onde eu tive o primeiro contato com o Reinaldo, prefeito de Maracaju. E aí onde foi ali que eles começaram a me dar essa oportunidade de crescimento profissional dentro da prefeitura. Isso que é importante, né, Robert? Geração de valor. Sim. Você chegou, concursado, tudo, para falar, não, vou fazer o que me mandam aqui. Você foi lá e gerou valor, né, ao seu trabalho. Você fez algo novo, algo diferente. Resolveu o problema. Sim. E isso que é importante a pessoa, às vezes, quando entra num setor público ou numa empresa privada, seja onde for, ela tentar fazer coisas que realmente sejam diferentes e que possam resolver os problemas, fazer algo a mais, né? Eu sempre tive, assim, a minha visão nesse sentido, Douglas, foi de tipo, você tem que fazer por merecer onde você está e fazer a diferença. E o que eu vejo muitas vezes as pessoas quando passam num concurso público? Primeiro, ela não faz nem ideia de qual que é a função do cargo. Às vezes entra com aquela projeção de que eu quero fazer diferença e aí acaba se barrando por conta do sistema, por conta da burocracia e principalmente às vezes por conta de um colega do lado que senta na mesa e que fala, cara, isso aí não vai dar certo, não é pra você, não vai por isso aí, porque às vezes o cara tá muitos anos lá e aí cria aquela... Se acomodou, né? Fica naquela zona de conforto. E aí acontece, quando aparece alguém diferente, que faz diferente, que às vezes entrega diferente, gera o atrito. E aí a consequência disso é que eu vejo que a pessoa tem que estar pronta, às vezes, para esse desafio, de entender que para ser diferente, para ganhar de repente esse algo a mais, seja no salário ou para reconhecimento, ela tem que fazer por onde. Então, às vezes é esse o diferencial que as pessoas têm que ter. Hoje a gente tem vários profissionais ali dentro da administração que são concursados que fazem essa diferença. Então realmente que merecem ser respeito. E da mesma maneira a gente tem profissionais que estão ali naquela zona de conforto, que só estão esperando cair o salário todo mês e tudo mais. E acaba não evoluindo. E acaba não evoluindo. Entendeu? E às vezes isso reflete lá na ponta, no lado cidadão. Então assim, eu sempre tive muito essa visão de tipo assim, como que eu quero ser visto, como que as pessoas querem analisar o trabalho que eu desenvolvo, entendeu? E na realidade é que negócio de tipo, tamo junto, vamos pegar junto, trabalhar em equipe, fazer a diferença. Por que eu te convidei? Hoje você está vereador, você está presidente da Câmara, mas por que eu te convidei aqui para o podcast? Porque eu vejo você um cara inconformado. Você é um cara que não aceita, o comodismo não combina com você, porque você não aceita onde você está. Você sempre quer mais, sempre um passo a mais, sempre está em busca de mais e não para. Sempre fazendo cursos, você entende muito bem de marketing. Às vezes, né, as pessoas vão olhar e ver, né, o seu Instagram, ver as suas páginas, ver tudo que você faz e vão talvez achar que, não, a equipe é muito... Beleza, a equipe é boa, é capacitada, mas às vezes há uma rotatividade e a qualidade não cai, porque é uma visão que você passa para a sua equipe executar aquilo que você tem em mente. Então, aquilo que a gente vê realmente é resultado daquilo que o Robert daquela visão de marketing que o Robert tem. E por quê? Porque é um cara que está sempre buscando evolução, sempre aprendendo, sempre evoluindo. De onde que surgiu isso? Primeiro, eu sempre fui um cara que eu tive que me desafiar, sabe, em tudo. Como eu disse, eu não nasci em berço de ouro, Douglas. Então, assim,
Eu fui bolsista numa escola, para mim poder estudar numa escola melhor. Por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro, segundo e terceiro ano, eu era o bolsista do Colégio Objetivo, que nós tínhamos em Maracaju, que hoje é o Nota 10, por conta do esporte, entendeu? E meu pai também prestava serviço para a escola. Então, assim, e eu sempre procurei esse desafio de... Eu sou um cara inconformado comigo mesmo. Se hoje tá bom, amanhã tem que ser melhor. E aí, com isso, eu acabo não vivendo essa zona de conforto. Não aproveitando, não. Em termos. Tanto é que, assim, para eu estar onde eu estou hoje, eu já fui presidente da Unimar, eu já fui presidente do Rotary, eu já fui governador assistente do Rotary, eu organizei a Festa da Linguiça de 2010 a 2015. Que foram os melhores anos, podemos falar. Entendeu? Então, assim, eu me desafiei. E da mesma maneira, hoje, diariamente, de um modo geral, eu busco esse desafio. E aí, a consequência disso, eu me preparo para isso. Eu estudo muito. Eu sou um cara que, como eu disse, hoje eu vou dar um exemplo assim, ó. Uma das realidades que nós temos hoje no dia a dia é a inteligência artificial. E que vai refletir profissionalmente em várias áreas. Várias áreas. Na política, para você como jornalista, para educação, para o banco. Olha, eu vou dar um exemplo. Hoje você vai lá no Estrela, no centro da cidade, nós já temos, se eu não me engano, 4 caixas que você mesmo passa e aí, de repente, o cara tá ali naquela zona de conforto. Ah, beleza, eu tenho meu emprego e tal, mas vai chegar num determinado momento que o empreendedor vai falar, não, eu preciso aumentar a minha margem de lucro e aí vai acabar dispensando. E a pessoa passou o tempo. Por quê? Porque não se prepara e não fica atento a isso. Prefere, às vezes, lá estar assistindo um Big Brother ou coisa desse tipo, ao invés de repente estar lendo um livro ou buscando conhecimento. Então, assim, essa é uma das coisas que eu tenho muito comigo. Tanto é que, por exemplo, hoje, eu já tive uma rotatividade muito grande de funcionário. Por quê? Porque eu sou um cara que me cobro muito e a consequência disso eu acabo cobrando quem trabalha comigo. Acaba ficando chato. Então, assim, eu sei que eu sou um cara chato. Mas esse perfeccionismo, ele é bom, né, Robert? Porque é bom até um limite, né? Na gestão pública, assim, se você for ter buscar sempre excelência, né? Se todo gestor público fosse um perfeccionista, fosse alguém muito incomodado, né? Ele realmente faria a diferença, porque às vezes a gente vê alguns gestores que não têm, né, essa excelência, às vezes se acomoda ali, vai levando, e aí acaba que a população acaba sendo prejudicada, né, porque não recebe um serviço de qualidade. Por exemplo, agora nos últimos dias, visando isso, nos últimos dias nós tivemos essa situação com a circular do município lá de Maracaju. Então, eu tive, antes da gente conseguir hoje rodar mais um ônibus para atender os estudantes que estavam superlotando a circular e atrapalhando, eu tive uns 3 nãos antes. Mas aí veio um sangue do alemão, né? Que meu pai sempre falava, o alemão tem 2 tipos, o burro e o teimoso. E o burro é que teima com o teimoso. Então, assim, eu sou um cara muito teimoso também. E aí a consequência disso é que às vezes eu vou insistindo de tal maneira, procurando alternativas para tentar resolver o problema. Até chegar num ponto que, não dá. Mas, antes de mais nada, antes de chegar a esse não dá, eu vou tentar de toda maneira. Seja A, B, C, quem for. Então, assim, eu realmente eu sou um cara inconformado com, às vezes, com a forma que é conduzido determinadas situações, onde eu procuro melhorar. Seja no ambiente de trabalho, seja que nem assim, quando eu assumi a presidência da Câmara, para mim foi um grande desafio. Entendeu? Primeiro, porque assim, eu precisava melhorar a autoestima dos colaboradores, precisava investir neles. E aí onde a gente procurou cursos, estão melhorando a estrutura física. Vou dar um exemplo, a Câmara ela foi construída para 9 vereadores, Douglas. Hoje nós somos 13. E aí a consequência disso, o que aconteceu? Foi encurtando. E aí eu vejo, por exemplo, essa muita visão. No setor público não pode, tem que investir em outra coisa. Mas espera lá, para que o servidor, às vezes, trabalhe direito, ele precisa de um salário digno e precisa de um espaço físico adequado para trabalhar. Senão não vai ter prazer de executar o trabalho. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Agora a gente teve o ganho do plano de saúde.
para o servidor lá, que é uma coisa que eu vinha lutando há 3 mandatos, certo? Você imagina um pai que está lá, trabalhando às vezes num tapa-buraco, preocupado com o filho que está doente lá porque precisa de uma cirurgia, entendeu? Como que ele vai servir para a população? Como que ele vai entregar de forma adequada o seu trabalho, o seu tempo, a sua dedicação, sendo que às vezes a dedicação e a preocupação dele está lá dentro de casa. Então, assim, eu acho que nisso a gente tem o ganho. Da mesma maneira, a gente vê essa questão da mudança do servidor entender isso, que a gente está ali para servir, que a gente está ali para entregar o melhor para a população. Ah, mas eu tenho meus problemas. Ah, mas eu briguei com meu marido. Ah, eu briguei com a minha esposa. Eu estou com conta. Beleza. Quem você está ali na frente para atender não tem essa culpa. Então a gente tem que sempre procurar ser melhor. E essa sempre foi a minha visão. Essa cobrança veio de casa, da família, dos pais? Sim. Eu vi que você assumiu um papel ali, por exemplo, seu pai não foi eleito, não entrou para política, mas foi colocada sobre o Robert muita expectativa, né? Muita carga de toda a família ali. Robert, é você, vai, resolve, faz. E aí você acabou então assumindo e ficando especialista em resolver problemas, né, digamos. Eu lembro que em 2012, quando a gente elegeu, antes de ganhar a eleição, eu tenho um amigo que era o Sérgio Torres, que era um cara que foi consultor e hoje ele não mexe mais com isso, mas ele falou para mim assim: Robert, eu não tenho dúvida que você vai ser um cara muito bom para atender e resolver problemas para os outros, mas a sua preocupação maior vai ser aqui dentro de casa, porque eles vão criar uma expectativa que você seja isso, e aí com isso vai vir essa cobrança. E aí nesse sentido eu realmente entendi essa mudança, e aí onde eu fui procurando, e hoje eu sou um cara totalmente, um pouquinho mais diferente nisso, onde eu me cobro, mas hoje eu tenho outras prioridades, e hoje uma das prioridades que eu tenho na minha vida é a minha família, é meu filho, a minha filha, a minha esposa, meu casamento. Então assim, muita gente não sabe, mas por exemplo, em 2019 a minha esposa chegou e falou: cara, escolhe a vida pública ou o nosso casamento. Porque eu literalmente me dedicava exclusivamente no lado profissional, do lado de servir ali, do lado político e tudo mais, e chegou num ponto que... E deixava a família de lado. Atendia primeiro as pessoas e a família de lado. A gente não tirava férias, a gente não conseguia viajar, a gente não tinha esse momento de em família, a gente não tinha tempo de qualidade. Eu lembro então, até o Robert tinha muita dificuldade, né? Financeira, por conta de ajudar as pessoas, às vezes tirar do próprio bolso para poder ajudar as pessoas. Vou dar um exemplo assim, a gente passou 2015, para mim foi um grande divisor de água dentro da questão política. Quando eu disse, olha, eu não vou acompanhar esse presidente da Câmara, eu tomei essa decisão. Eu sabia do ônus que eu ia assumir sobre isso, que era a situação de ter o corte do apoio do projeto. Ter que custear o projeto sozinho. E na época a prefeitura nos ajudava com R$16 mil por mês o projeto. Minha esposa trabalhou vários anos trabalhando de graça, sem receber um centavo. Então assim, muita gente nem imagina que a gente faça isso. Eu fazia propaganda de Facebook lá para o Mestre Cuca. Por exemplo, a logo do Mestre Cuca, nova, a reformulação, quem fez fui eu. Fiz propaganda pro Zoinho, fiz propaganda pro Brutus e pro Grill, que é a Marli. A minha ligação com a Marli, que é hoje uma amiga nossa, pessoal lá, nos momentos de muitas dificuldades que nós passamos. Ou seja, na época era bico, né, Robert? Era bico, era uma renda maior para poder a gente ter a tranquilidade, pelo menos, do arroz e feijão dentro de casa. E muita gente, mas o cara é político, o cara tá super bem e tudo mais, ganha muito dinheiro, aquela coisa toda. E não é assim. Tem jeito? Tem. Só a pessoa colocando o nome à disposição para ser vereador para entender o que é, né, Robert? Sim, com certeza. Para ver como que tem uma demanda muito grande da população, a população recorre primeiramente aos vereadores. E nesse sentido, Douglas, que eu vejo que o nosso papel também é isso. Não é de tirar do bolso e dar para a pessoa, mas é de dar o norte.
Eu vou dar um exemplo assim, ó. Teve uma senhora que esses dias foi na Câmara lá. Ela queria uma segunda via de certidão de nascimento. Ela tinha ido lá para pedir o dinheiro para pagar essa segunda via. No CRAS lá tem de graça. E às vezes a pessoa só não tem o conhecimento para ir lá buscar esse direito que é dela. Aí Então, entra... aí onde eu vejo que é esse papel do vereador, entendeu? De você criar políticas públicas para isso. Entendeu? Esse é o nosso verdadeiro papel. Não é de pegar, tá aqui o dinheiro e vai lá e paga. Não, esse não é o nosso papel. É de você buscar criar políticas públicas para que possa fazer sentido para a população. Esse é o nosso verdadeiro papel. Uhum. E você teve também, né, Robert, alguns momentos muito difíceis nessa trajetória, recente até eu diria, que foi a perda da sua mãe e posteriormente do seu pai. Né, que são duas, né, duas raízes aí, duas árvores aí da família Ziman, né, que se foram, e aí a gente viu que você ficou bastante abalado, obviamente, seus pais, né, a sua história, a sua vida, e como que foi para você esse momento, assim? Eu lembro que quando a gente foi contar para minha mãe, Douglas, que ela estava com câncer da gravidade, o Dr. Marcel, que entendeu a gente super bem, ele falou, olha, sua mãe tem 90 dias de vida. Esse câncer realmente é muito intenso e minha mãe ainda lutou por 9 meses. E aí quando a gente foi contar para ela, Douglas, ela perguntou assim, eu perdi o meu emprego, filho? Ela não estava preocupada com a doença. Ela era uma mulher de muita fé. Ela estava trabalhando aonde, né, nesse momento? Ela tinha subido a Mirim lá da cidade, Projeto Mirim. Ela era concursada no município também. Foi conselheira? Conselheira por muitos anos. Tutelar, né? E dedicou muito tempo da sua vida, assim que nem... Eu lembro lá no Egídio Ribeiro, uma das coisas, quando a gente perdeu a mãe, a gente tava no velório, uma das mensagens que eu recebi no Instagram foi de uma moça, que ela falou que ela aprendeu a ler por conta da minha mãe. Minha mãe tinha um projeto junto com a igreja luterana lá no Egídio Ribeiro, onde ela falou, o meu primeiro versículo que eu aprendi a ler foi com a sua mãe. Então, assim, esse é o verdadeiro legado, sabe? De saber que essa semente foi plantada, que isso foi passado para os filhos, que esse servir que tanto eu, como minha irmã, como meu irmão tem, vem daí, vem desse esteio que era o meu pai e minha mãe. E na verdade, assim, foram 2 baques muito grandes na minha vida nesses 2 anos, onde vem essa situação de eu agradecer a Deus a esposa que eu tenho, sabe? Que ela foi um esteio para mim, quando eu deveria ser esse esteio. E principalmente, assim, eu vejo o Robert um cara muito resiliente. Como eu disse, eu sou um cara inconformado comigo mesmo. Então, assim, se hoje, de repente, eu perder, eu vou ter que me reinventar. E eu sempre fui muito assim. E isso eu acho que a gente tem que ter para a vida. Não é porque fechou uma porta que eu não posso olhar para o lado e ver uma janela aberta e ver a paisagem que Deus tem guardado para nós. E isso quem me ensinou foi a vida. Eu em 2005, Douglas, eu assumi o RH da prefeitura. Eu tinha um cargo estável, tranquilo, na Secretaria de Obras, ia permanecer nesse mesmo cargo, que era na gestão do Dr. Maurílio, e eu fui convidado para receber esse convite de assumir o RH. Eu tinha 23 anos de idade. Na época eu tinha uma outra noiva, e eu estava naquela lance de querer casar. E aí me ofereceram um salário melhor, e eu topei o desafio. Eu estava cursando faculdade. Eu me recordo, por exemplo, que eu chegava da faculdade,
E foi um negócio assim, toma que o filho é teu. Não teve um negócio assim, Robert, é assim que funciona, é assim assado. Não, toma que o filho é teu. Se vira. Se vira. E eu assumi uma responsabilidade que era de uma pessoa que se dedicou vários anos ali, que era a Rosilda. E aí eu lembro que eu chegava da faculdade, muitas vezes eu descia para a prefeitura já, para me poder dar conta do serviço, por conta desse desafio. O João lá, o guarda da prefeitura, quantas e quantas vezes nós comemos pizza à noite, eu e ele, por conta disso. E aí, eu lembro que daí teve uma reforma administrativa, juntou de novo a Secretaria de Fazenda com a administração, e uma das situações que eles tinham colocado como desafio para nós era diminuir a folha de pagamento. E aí o que acontecia? A secretária de administração vinha, falava assim, não, esse mês, isso aqui é ilegal, não pode pagar. E beleza. Aí tirava do servidor. Aí chegava no outro mês, via que estava errado e que tinha que pagar. Aí tinha que pagar o mês anterior que não pagou e mais o mês posterior. Então a folha ficava oscilando. Baixava, subia, baixava, subia, baixava, subia. Aí o secretário de Fazenda, que na época era o Guaraci, que falou, não está dando certo. E aí eu lembro que fizeram essa reforma administrativa, juntaram. E aí eu passei tipo uns 30 dias. Olha, seu cargo não existe mais, você passa aqui no RH e você vai se desligar da prefeitura. E o último a receber essa notícia fui eu. Também foi desligado. Falou, olha, a gente vai te tirar do RH e nós vamos ver onde nós vamos colocar você. Foi esse o termo que foi usado. E aí na época eu voltei pro meu salário de R$412. Entendeu? Então assim, eu nesse intervalo, por conta da faculdade, por conta eu tinha comprado notebook, eu tinha ido viajar, eu estava me preparando pro casamento. Já contava com aquela renda. Então assim, era uma situação que eu estava, e aí de repente deu a volta na vida. Aí eu fui para a junta comercial, fui cedido para o estado, onde eu trabalhava ali na SEMA. Eu ficava ali, eu trabalhava daí das 7h30 a 1h30, esse era o meu horário. E aí eu tinha a tarde inteira livre para poder me dedicar ao estudo. E aí onde eu consegui melhorar, por exemplo, minhas notas na faculdade. E daí eu sempre fui um cara na média. E, por exemplo, com esse tempo que eu tinha, eu consegui melhorar grande minhas notas. Já era direito? Já era direito. Aí eu formei em direito em 2006. E aí depois o Maurício não conseguiu se reeleger. Aí eu tô na farmácia, lá na Bela Farma com o Francis lá. Ele tinha um banco, parece aquele banco do Carlos Alberto da Praça de Nossa ali. E eu tô sentado lá. Aí chega o Paulo Malacrita. Falou, você quer voltar para a Secretaria de Obras? E aí eu já tava dando aula de judô de novo, onde a gente aí criou o conceito desse do judô para todos. Daí a gente estendeu, saiu da Margarida e começou a treinar na Margarida e lá no CEP do Cambaraí. Onde o Roger dava aula no Cambaraí, na Margarida, e eu dava lá aula no CEP do Cambaraí. E aí eu falei, Paulo, eu tô cedido lá pro esporte já, tô dando aula e tô trabalhando no escritório do meu pai. Então, eu falei, não, eu preciso de você. Eu falei, não, tudo bem. Aí, onde eu voltei para a Secretaria de Obras com o Paulo Malacrita. E aí de lá para cá, eu me elegi em 2012 e estou na política aí desde então. Certo. O que você acha, Robert, que falta para os políticos, na sua opinião? O que falta para os políticos? Eu vejo assim, você entende de marketing, tem diversos cursos, é formado em direito, tem capacidade técnica de fazer avaliação de projetos, tem experiência na gestão pública, é formado, se não me engano, em gestão pública, e também, além de ser formado, além
da parte burocrática, tem também a parte de experiência que você acabou de contar aí, toda essa experiência em RH, na parte administrativa, em todo o conhecimento que você tem. Então não é à toa que você chegou aonde você está. Mas para a pessoa, às vezes, que quer ser, né, um vereador, um político, quer entrar para a política, o que você acha que falta para os políticos aí, para essa nova geração? O que eles precisam para poder entrar e, de fato, entregar um bom trabalho? Hoje a gente está vendo uma movimentação muito grande assim daquele político de Instagram, de TikTok e tudo mais. Eu uso muito dessa ferramenta, mas eu vejo que se cria aquela situação temporária. E aí a pessoa às vezes antes de chegar nesse patamar, de ser um efetivo gestor político ali, de criar política pública, o cara não se prepara. Que nem você falou, eu sou formado em Direito, eu tenho gestão pública pela UEMS, eu já fui presidente do Rotary, eu fui presidente da Unimar, eu já organizei, então assim, eu procurei nessa lado profissional, eu procurei buscar conhecimento para que eu chegasse onde eu estou. Como hoje também eu continuo fazendo isso. Eu estou fazendo um MBA, entendeu? Em gestão de pessoas. Eu estou estudando, entendeu? Participo. Então assim... Vem daquele inconformismo que você falou, que a pessoa não pode aceitar onde está. Então, e aí nesse sempre sentido, buscar melhor, mais, e né? aí nesse sentido, evoluir. O que eu vejo hoje? Para mim me promover eu tenho que falar mal de você. Ou para aparecer. Ou para aparecer. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo isso. Do que eu falar, não, eu quero criar essa política pública, eu já me preparei para isso, eu estou estudando isso, eu me capacitei para fazer isso. Entendeu? E aí o que acontece? Aí a pessoa acaba se elegendo, certo? Assumindo lá, muitas vezes não tendo nenhum conhecimento de como funciona um processo legal para fazer uma lei. Porque existe lá aquela questão, por exemplo, hoje na Câmara Municipal, existe hierarquias, tem a lei federal, estadual e municipal. Eu não posso fazer uma lei municipal sobrepondo o que determina uma lei federal. Inconstitucional. Entendeu? Só que muitas vezes eu vendo para a população um sonho. Entendeu? Não, eu vou acabar com isso. E tem uma lei federal proibindo. Então, assim, fazer lei por lei. E aí hoje... É uma ilusão, né? É uma acaba ilusão. Iludindo a população. E aí, nesse sentido, se cria a emoção e não leva a razão. Entendeu? Então, nesse sentido que eu vejo que, por mais que tenha emoção, por mais que tenha isso, mas a gente tem que ter realmente a questão da capacidade de entender que a gente está ali como um político, mas com o objetivo de criar políticas públicas. Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje, se o Robert não estiver mais lá na Câmara Municipal, a gente já tem algumas situações que foram plantadas sementes pelo trabalho que a gente desenvolveu. Curso de agronomia, questão do autismo na cidade de Maracaju, questão dos surdos, entendeu? Legislações que foram aprovadas, como a política do bem-estar animal, entendeu? Se hoje a gente tem uma ação do Ministério Público lá em Maracaju cobrando da prefeitura que seja construído um centro de zoonose, é porque alguém aprovou uma lei lá na Câmara para isso. Tudo começa lá. Tudo começa lá. E aí eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, questão do autismo. Eu me recordo, por exemplo, uma mãe lá de Vista Alegre me cobrou isso. Falou, eu tenho que sair de Vista Alegre, tenho um filho autista e vou para Dourados para ele fazer terapia. Porque aqui em Maracaju não tem nada disso. Não tem um norte. E aí ela conta o testemunho dela, de tipo, quando o marido descobriu que o filho era autista. Eles voltando de Dourados, ele quase, aquela rotatória que tem na Pedreira ali, ele quase voou ali naquela rotatória, porque ele estava, mesmo com o olho aberto, ele estava pensando de como seria isso, como que é esse desafio de criar um filho autista. E muitas vezes essa responsabilidade fica só a cargo da mãe. O pai, quando descobre que tem um filho autista, muitas vezes ele, abandona. E aí onde a gente hoje tem a Mara em Maracaju, onde a gente mobilizou as mães e criou. E hoje eles tocam por si só.
Independente do Robert estar ali ou não. Entendeu? Eu sou um cara parceiro e procuro melhorar essa questão. Por exemplo, cobrando a questão do professor de apoio e assim por diante. Assim também como a gente vem fazendo projetos, como no estado, a nossa ideia é fazer a primeira praça sensorial, entendeu? No estado não tem, mas é algo hoje que faz diferença lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Argentina. São projetos que a gente vê fora que a gente tem que ter esse conhecimento. Ah, mas por que está dando certo lá e não pode dar aqui em Maracaju? E aí é onde vem essa questão do inconformismo, de procurar alternativas e soluções. Esse é o nosso papel. Robert, voltando um pouquinho, eu conheci você no ano de 2014 e eu via ali um vereador atuante. Você estava ali caminhando para a oposição, passando essa dificuldade que você falou, sobre questão de eleição de mesa e tudo mais, e num momento muito, muito difícil ali da sua vida. Foi nesse momento que eu te conheci, e eu via ali sempre, eu via um cara certinho, correto, fazendo de tudo, se matando, às vezes até sacrificando a própria família para ajudar as pessoas. Aquele cara que sempre estava à disposição, telefone ligado de noite, atendendo, falando, e até hoje vejo você, não para nenhum momento, não para nem um segundo. E aí eu pensava, será que vale a pena? Será que vale a pena? E hoje eu olho para você, você foi eleito, chegou a ser eleito presidente da Câmara, né? Nós tínhamos ali coronéis da política de Maracaju, tínhamos ali pessoas que estavam à sua frente, digamos assim, e você, Deus te colocou como presidente. O que foi mais difícil ainda, você foi reeleito presidente. E aí vem a pergunta, valeu a pena? Vale a pena? Você faria alguma coisa diferente? Eu vejo que Deus age na nossa vida, Douglas, sempre com um propósito, certo? Hoje mesmo eu tomei o café da manhã com a Cris, a gente estava lendo o nosso devocional e a gente estava lendo Marcos 15, que fala sobre a questão da crucificação de Cristo e tal, e aí no devocional, aquele café com Deus, falava sobre propósito, sabe? De que muitas vezes Deus impõe determinadas situações na nossa vida com um objetivo, com um propósito. Então, assim, se hoje eu estou onde estou, é porque Deus permitiu que eu estivesse lá. E da mesma maneira, para que eu pudesse fazer essa diferença. De alguma maneira. Entendeu? E se amanhã depois eu não estiver lá, amém. Entendeu? Eu estou vereador, não sou vereador. Então, assim, e da mesma maneira não tem dúvida, se de repente uma porta fechar, vai abrir outra. Entendeu? Então, assim, essa perca, por exemplo, dos meus pais, me fez ver isso. Me fez entender que às vezes a gente precisa perder para ganhar. Eu passei muito por isso, sabe? Às vezes, não é, eu estou perdendo aqui. Não, às vezes Deus está te preparando para algo maior. Só que hoje a gente vive num mundo muito imediatista. E aí, nesse sentido, hoje o que a gente vê é isso. As pessoas vê lá o cara postando vídeo, o cara postando foto, tudo felizinho, mas quem que é esse cara? Quem efetivamente é essa pessoa? Hoje o Robert é o pai do Enzo, pai da Sofia, o marido da Crislaine. Esse é o Robert. Mas o bonzinho sempre é chamado de bobo, né, Robert? Porque e aí a gente vê, por meio da sua vida tem um grande testemunho, porque a gente vê que não é assim, que não é o bonzinho, é que você está plantando coisas boas, corretas, você é um cara que sempre age de forma justa, dá para fazer, não dá, é sincero, fala a verdade para as pessoas, e eu vi que você colheu tudo aquilo que você plantou. Você chegou no topo de onde você queria chegar, que é a presidência da Câmara, ainda por 2 vezes. Sim. Então, a gente vê que não é bem assim essa questão de o bonzinho. Né? Você bom não é você ser bobo, né? Você apenas é uma pessoa boa, que compensa você fazer o bem, compensa você fazer aquilo que é correto, né, Robert? Você andar de acordo com os mandamentos de Deus. Por isso que eu te pergunto. Vale a pena? Vale a pena, volta a pergunta. Douglas, o que eu posso te falar? Vale. Vale não
às vezes pela expectativa que você cria nas pessoas, mas o porquê Deus te preparou para isso. Eu vou dar um exemplo assim, eu perdi o pai, aí muita gente chega em mim e fala assim, seu pai morreu porque estava com saudade de sua mãe. Meu pai tinha acabado de comprar uma piscina, entendeu? Que ele queria instalar na casa dele para os netos. Para os netos. Eu até hoje tenho guardado na gaveta lá os cheques pré-datados que ele tinha dado para frente. Então um cara que tipo tá com saudade da esposa e tal, não ia fazer um investimento desse. Meu pai é um cara que, assim, Douglas, ele foi um cara que ele abriu mão de muita coisa para os filhos, para a família e para os amigos. E eu também cresci dessa maneira, sabe, vendo esse exemplo. E aí o que levou meu pai ao infarto foi um amigo que ele tinha como filho e acabou teve uma questão processual de honorários, e aí meu pai teve que executar. E aqui eu não estou discutindo o mérito, se tinha razão, se não tinha razão e tal, mas essa foi a primeira vez que eu vi meu pai tomando uma atitude dessa. Eu sempre vi meu pai assim de tipo, abrir mão de dinheiro para não entrar um atrito, para não perder o companheiro. E aí eu cresci dessa maneira. E aí quando eu perdi o pai, eu enterrei ele no sábado, na segunda eu já tive que estar no escritório. Sentando na cadeira que era dele. Assumi no escritório, eu não estava mexendo mais com direito, fazia 12 anos. Entendeu? E aí eu me pergunto por quê? Por que Deus fez isso? Quando a gente na verdade tem que perguntar o para quê. Qual o propósito? Qual é o propósito? Então se hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo lá na Câmara, é porque Deus tem um propósito. Às vezes de repente não é aquele propósito para que as pessoas queiram, mas às vezes não é para aquela pessoa, é para uma outra. Ontem fiquei sabendo, por exemplo, de um amigo, que aluno nosso do projeto e tal, e eu lembro do caso dele, por exemplo. Foi um dos primeiros casos que a gente assumiu no escritório logo que assumiu. E isso é uma coisa que meu pai sempre tinha. Antes da gente fazer um divórcio, vamos tentar a conciliação. Tentar fazer o casal voltar. E aí o menino novo e tal, eu quero separar. Que não sei o que e tal. E aí tava aquele negócio, você é culpado, você é culpado, você é culpado, você é culpado. E aí, se eu fosse olhar pelos honorários, eu quero ganhar dinheiro. Vamos fazer esse divórcio. Mas não. E você tem certeza disso? Você tem absoluta certeza disso? Cara, vamos com calma. Às vezes de repente Deus está te... Hoje esse menino casou e ontem eu fiquei sabendo que a esposa está grávida. Olha aí, uma família. É uma família. E às vezes de repente por conta de uma determinada atitude que teria ali, poderia ter separado. Então assim, esse é o propósito. Sempre tem um propósito de Deus. E aí, da mesma maneira, hoje eu tenho um propósito lá dentro da Câmara. Eu não ia ser mais candidato. Quando a Cris chegou em mim e falou em 2019, você escolhe ou a nossa família ou a vida pública, eu já tinha tomado a decisão. Só que eu, a cada 3 meses, eu ia lá no escritório da Caldeirão Móveis falar com o Marcos. Falando para ele assim, vem pra política, e ele falava para mim, sai. E eu falava, não, cara, a gente precisa de gente boa, gente que faça a diferença e tudo mais. E aí quando em 2020 eu descubro que ele resolve ser candidato, eu falei, cara, ele sempre contava a história do burro bravo. Que montava num burro bravo e tal, numa mula brava, né? E tal, daí os companheiros falavam assim, não, sobe que eu seguro, sobe que eu seguro, sobe que eu seguro. E aí o burro montava lá nessa mula, brava, coiceira e tal, daí um companheiro já abandonava a corda, o outro já tomava um coice, já abandonava e ficava só o burro em cima montado na mula. E aí acabava se pegando sozinho. E eu falei, não, eu não posso ser esse companheiro, porque isso não era uma coisa do meu pai.
de você ser companheiro, seja no lado bom e no lado ruim. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Tanto é que se você olhar, por exemplo, a página do Marcos, você vai olhar lá, na transparência. A gente criou a página, Instagram, o Marcos não tinha nada. Não mexia com rede social, não mexia com Facebook. Eu, juntamente com a nossa equipe, juntamente com o pessoal... Visão de marketing e tal, a gente começou e deu esse start. E na época nós tínhamos 3 candidatos a prefeito do PSDB. Então a gente, desde o início, a gente acreditou nesse projeto. Tá dando certo, tá dando errado? Tem coisa show de bola, tá dando certo. Mas não é porque eu apoiei também que eu vou concordar com tudo. Porque meu papel não é esse, só dizer amém. Mas é de buscar alternativas para que a gente faça o melhor. Sabe? O slogan do nosso projeto é fácil acontecer. Eu acredito num Deus do impossível. O que nós estamos vivendo aqui agora é por conta que Deus permitiu. Então, assim, às vezes, Douglas, nós precisamos entender esse propósito. E Deus vai dar, não tenha dúvida, Ele vai dar meios, vai dar formas para que a gente possa cumprir esse propósito. É isso aí. Esse é eu acho que é o verdadeiro sentido da vida. A única coisa que nós não podemos perder é a fé. Foi fácil? Não. É fácil? Não. Vai ser fácil? Não. Mas eu tenho fé que Deus está conduzindo isso. Eu fui conseguir desmontar a sala do meu pai tem poucos dias. Para você ter uma ideia. Como eu disse, eu enterrei meu pai sábado, na segunda eu estava no escritório. Tendo que resolver questões burocráticas. E ainda tendo que continuar estando presidente da Câmara Municipal. E atendendo a demanda da população. Mas o porquê disso? Não sei. Deus vai saber. Tá certo, Robert. Nosso tempo é curto, mas eu gostaria de deixar claro que na próxima oportunidade a gente vai avançar um pouquinho mais na questão política, né? Eu queria já nessa primeiro episódio aí contar um pouquinho da sua história, não conseguimos também falar sobre tudo. Então, Robert, algo mais a acrescentar? O Noticidade aqui à sua disposição, lembrando que na próxima oportunidade a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas questões políticas, falar de partido, falar de posicionamentos, né, falar sobre a prefeitura, sobre a Câmara, os investimentos e tudo mais. Essa primeira oportunidade foi mais para a gente dar um resumo aí sobre a sua história. Então, fica à vontade. Quero agradecer, Douglas, agradecer a você, toda a sua equipe, parabenizar por essa iniciativa, sabe? Primeiro de você poder oportunizar para que a gente possa falar, antes do Robert vereador, tem o Robert CPF lá. O ser humano. O ser humano. O cidadão. O cidadão. Então, assim, eu não nasci lá na Câmara, estou vereador, e também não pretendo morrer lá. Então, e eu quero te parabenizar por essa iniciativa. É algo importantíssimo para a nossa sociedade, para que as pessoas possam entender e, às vezes, de repente, se espelhar em histórias como a nossa. Eu até falei para você, você é um cara também que tem uma mega de uma história de superação, onde se impôs, às vezes, desafios. E a gente tem que ter esse contato para que a gente possa dividir isso com a sociedade, para que, às vezes, de repente, aquele jovem que está lá na ponta fala assim, não, pô, o Robert onde servia a mesa na pizzaria, onde ele está. Então, assim, essa história aí. Então, algo que é importante e a gente fica muito feliz e quer te parabenizar e desejar que Deus continue te abençoando, você, sua família, a toda a equipe do Noticidade, e a gente está à disposição aí, tá? Seja num outro momento propício para a gente falar do projeto, do Instituto, de repente a gente traz a própria Cris que tinha uma dificuldade muito grande de falar, agora já está gravando vídeo, mandar um beijão para ela, dizer o quanto eu amo meus filhos, e a gente tem um amor muito grande pela cidade de Maracaju. Esse é uma das coisas que eu tenho, e principalmente pelas crianças, essa é uma das principais bandeiras que eu tenho, de fazer a diferença pelas nossas futuras gerações.
A Cris, para quem não sabe, é a esposa do Robert e assumiu esse protagonismo lá no Instituto Pequeno Cidadão, né, que também não deve ser fácil para ela, né? Uma correria violenta, não para aí atendendo as crianças, e a gente vê a correria que é, e a gente fica muito feliz, né, da Cris também estar assumindo esse protagonismo, ajudando o Robert, ele é grande parceira, né, e vocês juntos ali atendendo as crianças, realmente fazem uma diferença muito grande em Maracaju. Com certeza. E não só em Maracaju, né? Tá estendendo aí em Cidrolândia, Rio Brilhante, e realmente o projeto vem dando certo, vem ganhando cada vez mais aval e apoio, né, para continuar fazendo esse trabalho. Onde outras pessoas se espelham na nossa história, né? Nos nossos projetos, né? E como eu disse, e é nesse sentido eu sou grato a Deus pela família que eu tenho, onde realmente me deu esse sustento para passar por tudo isso que a gente passou e principalmente entender que tudo tem um propósito. Sempre seguir firme, né, Robert? Seguir firme, com fé e confiando nesse Deus do impossível. Beleza, meu irmão? Muito obrigado, viu? Obrigado, por essa parceria aí. Agradecendo você, amigo e amiga internauta, e agradecendo, claro, os nossos apoiadores, o Nutri Mais Atacado, a Cooperativa Sicredi, meu abraço aí pro Emerson, toda a equipe da Cooperativa Sicredi, também a IVR Net, toda a equipe da IVR, a eForte Incorporadora, em nome da Rose e do Rafael, e também dos meus grandes parceiros da Impasa, a Impasa, essa gigante azul que chega em Cidrolândia, essa grande indústria que gerando muito emprego e renda aqui para a nossa comunidade de Cidrolândia. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.